mas ninguém é obrigado a ir. Então, a ideia é que domingo pela manhã a gente saia e provavelmente vai pegar essa rua aqui direto e da pracinha ali, que é mais fácil de encontrar gente. Então, mas ele disse que ninguém é obrigado a ir. Você vai se você quiser, se você achar que deve, vai. E pode ir com a gente nesse evangelismo que ele vai fazer. Domingo pela manhã vai ter, nós não vamos ter escola dominical, vai ser uma palavra que ele vai dar. E depois o desafio de sair às ruas. Mas ninguém é obrigado a ir. Então não perca a EBD por causa disso. Fala, não, eu não vou. Se você não quer ir, não tem problema. Mas quem quiser, aí vai todos que quiserem. Tá bom? Você não é obrigado. Na verdade, na casa do Senhor, ninguém é obrigado a nada. Nós somos livres. Então vamos ouvir esse testemunho e depois o pessoal louvor. Graças e paz, irmãos. Meu nome é Demetrios, eu sou da Primeira Igreja Batista de Bertioga, localizada no litoral de São Paulo. E eu queria dizer aos irmãos que têm a oportunidade de participar do seminário Vida Total da Igreja. Participem, irmãos, é bênção. O pastor Dilon é extremamente usado por Deus para nos ensinar e nos capacitar a levar a mensagem do Evangelho. Eu sempre tive muito medo, muita vergonha, nunca me imaginei saindo de casa em casa para pregar essa mensagem tão maravilhosa do Senhor Jesus. Mas com todo o treinamento, com toda a sabedoria do pastor Dilon, ele nos encoraja, nos mostra que muito que a gente tem é vaidade, é medo, e a gente precisa enfrentar isso. Ele fez uma pergunta durante o curso que era a seguinte: qual é a taxa de rejeição das pessoas que nos recebem nas casas? Quanto você acha que é? E eu chutei 80%. E ele me surpreendeu com a resposta dizendo que no mundo inteiro, todos os lugares que ele já fez do seminário Vida Total da Igreja, esse número não passava de 10%. Irmãos, no primeiro momento eu fiquei duvidoso, falei, acho que esse pastor está exagerando. Mas, graças a Deus, quem estava errado era eu, e a taxa de rejeição foi muito menor. Não alcançou os 10%, como ele havia dito. E glória a Deus por isso, irmãos. É bênção, participe, não fique de fora. Glória a Deus. Graças a Deus, irmãos. Convido os irmãos a ficarem de pé para a gente adorar o nosso Deus. Os jovens podem tragar. Ficar aqui embaixo. Vamos cantar todo mundo bem forte, bem bonito, com as palmas. Espero que um dia ela cair.
sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5. Hoje nós vamos ver os versos 14 e 15. Semana que vem, hoje a gente termina, aliás, semana que vem não, de hoje a 15 dias, porque semana que vem, deixa eu me ajeitar aqui, é um culto de ações de graças que a Juliana estará oferecendo a Deus pela vida de Davi, né? Se Deus permitir, semana que vem, para toda a igreja, né? Tiago capítulo 5, os versos 14 e 15. Eu não estou gripado, eu só fiquei pior agora à noite, não sei porquê, mas estava razoavelmente bem, mas fiquei com uma coisa assim, querendo cansar. Os versos 14 e 15, preste bem atenção. Tem uma questão aí que eu tinha dito para os irmãos, talvez seja muito, como eu diria, muito, que a gente queira saber muito, no verso 14 principalmente, né? Olha o que ele diz aí. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Talvez a gente queira saber o que significa isso, enfim, daqui a pouco a gente vai ver isso aí. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Amém? Está aí, dois versos que trazem ensinos importantes para a vida da igreja, para a gente pensar, repensar, avaliar o que é que de fato Tiago está ensinando à igreja, né? Deus, através de Tiago. Então, ensinamentos importantes para a vida. Vamos orar e que Deus ministre o nosso coração. Vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, pela bênção dessa noite. Que ministra a igreja, o Senhor, pelo Teu Espírito, e a minha oração, que o Senhor possa me usar para ministrar a Tua igreja de acordo com a Tua vontade. Eu de mim mesmo não tenho o que dar, mas o Teu Espírito é quem ministra a igreja. Portanto, Deus Espírito Santo, nos atrai para a Tua palavra e ministra, iluminando esse texto na mente dos meus irmãos que estão aqui no templo ou quem está na internet. Nos abençoe e nos atrai para Ti, Senhor. Pedimos a Tua bênção sobre nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, ensinos importantes para a vida cristã, para toda a vida cristã. Veja que Tiago estava ensinando maneiras que o crente deve viver, mas também andar como cristão. Não apenas você ouvir, você aprender, mas você andar como verdadeiro cristão. Então, Tiago está ensinando isso em algumas questões. Semana passada a gente viu do verso, semana passada ou retrasada, não lembro agora, nós fomos dos versos 12 a 13, a 14, né? 14 não, 12 e 13. Hoje nós estamos pegando esses dois versos que traz alguns questionamentos. E o questionamento, o ensino de Tiago é: pratiquem aquilo que vocês estão sendo ensinados. Meu irmão, Evangelho de Jesus sem prática é vazio. Vazio. Você fala, eu amo o Senhor, mas quando precisa demonstrar o amor, não demonstra, é vazio. Você fala, eu amo o Senhor, mas se chega alguém que precisa ouvir uma palavra de Deus, a gente faz como aquele moço que disse agora, tem vergonha. O ensino é vazio. E mesmo que você venha ter vergonha, pega, meu irmão, um folheto evangelístico, ande com ele dentro da sua bolsa, ande com ele dentro da sua Bíblia. Mas nós não podemos tornar o ensino vazio, sem a prática, sem praticar de fato aquilo que deve ser praticado. Então, como crentes, a gente deve praticar. Então, esses ensinos de Tiago são importantes para a vida do cristão, para que ele possa de fato praticar a vida com Deus. Mas quais ensinamentos nós vamos ver? Naturalmente, os versos 14 e 15, quando ele diz: está alguém entre vós doente? Isso é uma pergunta. Aí ele diz: chama os presbíteros da igreja e orem sobre ele. Então, a primeira recomendação:
chame os presbíteros para orar. Aí você pergunta para mim, pastor, a nossa igreja não tem presbítero, de fato. Tá? Mas se você olhar direitinho aqui em todo o contexto, presbítero ou representava alguém de mais idade ou algum pastor, né? Embora em alguns momentos ele chama de ancião, que era o quê? Um pastor velho, alguém que já estava na igreja há tempo e podia ensinar com mais tranquilidade às pessoas. Então não tem essa diferença. Você fala, não pastor, a gente vê a diferença quando a gente vê bispo na Bíblia. Meu irmão, qual bispo você vê na Bíblia? Não tem. Tem pastores, tem líderes, tem missionários, tem apóstolos. Você não vê bispo na Bíblia. Você não vê presbítero. Aqui a palavra de fato é presbítero, mas o sentido é estar servindo na igreja. Seria pastor. Então, quando Tiago está ensinando, ele disse: se tem alguém doente, chame os presbíteros, ou chame os pastores, chame a liderança da igreja para orar por você. Agora, meu irmão, essa recomendação de Tiago não é recomendação. Você está com dor de cabeça, liga para o pastor e pergunta se ele pode orar por você. Por favor. Isso são coisas mais sérias e graves. Eu me lembrei daquela história que uma determinada pessoa me ligou num momento da minha vida por volta de 3h30 para 4 da manhã. Eu me levantei com medo, porque de 3h30 para 4 da manhã o telefone tocar, todo mundo vai levantar talvez receoso. Não coloquei a chinela e eu tenho receio de pisar no chão sem chinela. Eu gosto de pisar no chão com a chinela para evitar talvez algum problema. Mas naquele momento pulei da cama, fui pegar o telefone e a frase era: pastor, diga, eu não estou conseguindo dormir. Aí eu digo: ore por mim, pastor. Ele dizendo: ore por mim. Na hora que me deu uma vontade tão grande de rir. Mas eu vou explicar aos irmãos o porquê. Né? Porque o meu avô, em Cuité, ele pegou um moço que tinha problemas mentais e foi dormir com eles lá na casa. E o meu avô dizia, a minha avó dizia, meu avô não dizia, mas a minha avó dizia, que o cara de meia hora, a noite inteira, dizia: seu Antônio, eu estou sem sono. Aí ele dizia: fecha os olhos e vai dormir. Mas era de meia hora, ou 1 hora dizendo isso. Ele dizia: fecha os olhos e vai dormir. Aí, quando ele disse isso para mim, eu fiquei pensando: meu Deus, como deu vontade de rir, mas ao mesmo tempo ter misericórdia. Né? O sono passou para ele, mas também passou para mim. Eu não voltei a dormir com tanta tranquilidade. Meus irmãos, a oração que a Bíblia está colocando aqui, quando ela diz, né? Está alguém de vós doente? Isso não é qualquer coisa, não é uma gripe, não é uma falta de sono que você vai ligar para mim de madrugada. Por favor, não faça isso. É algo a mais. É algo mais sério. E uma recomendação aqui para cada um dos irmãos: meus irmãos, pastor não é onisciente. Onisciente é Deus. Deus é que sabe de todas as coisas. Porque às vezes a gente fica enfermo, não vai para a igreja e fica pensando: mas o pastor nem me procurou. Meu irmão, às vezes o pastor nem sabe que você está enfermo, nem sabe o que está acontecendo. Tem gente que fica pensando: mas meu irmão, o pastor é um ser humano normal como qualquer um outro. A diferença é que tem mais responsabilidades. E a Bíblia diz que está doente. Há uma enfermidade que não é uma enfermidade, vamos dizer, normal, corriqueira, né? Como, por exemplo, eu estou sentindo minha garganta aqui. Eu sou alérgico. Então, qualquer pinguinho de chuva ou frieza, não é brincadeira que eu ando de blusão direto. Os irmãos me vê no normal andando de blusão direto. Não é brincadeira, é porque eu sou alérgico.
Então não é, meu irmão, não é uma alergia, mas é algo mais sério. E a Bíblia diz que deve-se chamar os pastores para orar. Deve-se chamar a igreja para orar. Embora a recomendação aqui é pastores, né? Está alguém de voz doente, chama os presbíteros da igreja e ore sobre ele. Vai lá e ora. Então, como eu já disse, vou dizer de novo, não é uma doença simples, não é uma febre, não é uma... Poderia ser uma febre que não passa. Aí sim, poderia ser algo que começa a ter uma certa gravidade. Chama o pastor e vamos orar, meu irmão. Foi o que eu fiz com o Alex. O Alex chegou para mim, conversou e disse o que estava acontecendo com ele. Eu digo, Alex, vamos orar e vamos começar agora a orar. O nosso pedido é milagre. Como também nós temos pedido milagre sobre a vida do irmão Geraldo. E quem sabe Deus já não começou a fazer. Amém. Não sei se você está sabendo, né? Tem uma notícia boa aí, graças a Deus, que está localizado. Foi isso que eu soube. Glória a Deus. Quem sabe se Deus não já começou a fazer alguma coisa. Deus é o Senhor. E a oração do justo diz, pode muito em seus efeitos. Então nós precisamos estar orando. Tá? Então, tem um momento desse, vamos orar, vamos pedir a Deus, vamos clamar para um milagre. Por quê? Porque a igreja do Senhor acredita em milagres. Amém. Não é verdade? Amém. A gente acredita em milagres? Nós acreditamos. Porque se não acreditar, meu irmão, que adianta pregar? Que adianta vir para a igreja? Que adianta viver a vida com Deus? De nada. Nós acreditamos que Deus é todo poderoso, que Deus pode fazer todas as coisas, que Deus ainda pode fazer milagres hoje, e que a recomendação é chamar os pastores para orar. Agora também não quer dizer que só se o pastor Davi for, é que alguma coisa vai acontecer. Porque aqui não é para exaltar pessoas. A Bíblia não exalta seres humanos. A Bíblia exalta o Deus dos seres humanos. Bom? Então quando ele fala chama os presbíteros, ou chama os pastores, ou o pastor para orar, não quer dizer, meu irmão, que a coisa vai acontecer se eu orar. Você pode orar na tua casa, Deus pode fazer um milagre. Por quê? Porque a fé que eu tenho, você também tem. É a mesma. O Deus que eu acredito é o Deus que você acredita. Então, meu irmão, a gente precisa entender essa questão importante na nossa vida com Deus, que não é a minha oração. Não é a minha oração, mas é a oração do justo, pode muito em seus efeitos. Então, tem problema? Está com algum problema de saúde, ou seja lá do que for, embora aqui é enfermidade, né? Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e ore sobre ele. Mas aí, no continuar do verso, tem uma questão que às vezes nós ficamos pensando, pastor, eu nunca vi você fazer isso. Possivelmente nunca vai ver. Ele diz, ungindo com azeite em nome do Senhor. Então, ungir com azeite, isso é bíblico, pastor? Está aí. É uma questão bíblica. Por que nós batistas não usamos? Talvez eu espero poder ensinar isso a você nessa noite, né? Ungir com azeite, ou não existe problema algum em ungir alguém através da oração com azeite. Não existe problema nenhum. O problema é que surgem heresias, tá? Mas você não vai me ver com azeite no meu bolso, sabe por quê? Porque muitas vezes, vamos imaginar que Gilson estivesse doente, eu vou usar Gilson aqui, né? E eu vou para a casa dele, aí vou orar com o Gilson, e Gilson fala, pastor, trouxe o azeite? Eu falo, não. Aí Jesus falou, então essa opção não vai prestar. Meu irmão, é aí que está o problema. Sabe como eu disse ainda agora? A oração não é a minha oração. Não é o azeite que eu estou levando. Agora é algum problema usar azeite? Não. Eu não gosto. Você chegar para mim e falar, pastor, vem aqui. Eu acho uma coisa até assim, como eu diria, eu não gosto. Eu usar outra palavra, mas eu vou usar essa palavra. Né? Os irmãos sabem que uma certa vez eu fui para um culto e eu acho que sabe, porque eu penso que eu já disse isso para a igreja. A irmã me convidou para dar uma palestra para casais.
E eu disse para ela, como eu sabia a igreja qual era, eu disse, minha irmã, eu sou batista, eu tenho as minhas convicções e provavelmente algumas questões que eu vou falar dentro da reflexão pode não bater com aquilo que vocês acreditam, porque eu sabia a igreja, a denominação dela, eu sabia a linha dela. E eu fui, preguei, fiz no caso de a palestra, procurei evitar problemas, né, fazer tudo dentro de uma ordem para evitar problema com eles. No final do culto, aí o pastor chamou um casal, e aquele casal, ele ia ungir os laços, era uma coisa desse tipo aí, renovar os laços. Aí pegou a aliança dos dois, olha que negócio, pegou a aliança dos dois, a minha quase não sai, botou na mão dos dois, que estava lá, botou na mão dos dois assim, as mãos juntas, e ele pega o azeite e joga em cima, o negócio ceboso. Eu olhei e digo, meu Deus, que negócio esquisito. E se fosse a minha aliança, eu ia ficar... Isso aí ia botar depois que eu lavasse com detergente, com um negócio. A indicação aqui não é unja para casamento. A indicação aqui não é unja, sei lá, para casa, unja para que mais? Para ser pastor, unja para ser, enfim, não é isso. A unção aqui que a Bíblia está falando, com relação a essa questão ungir, unja com azeite alguém que está enfermo. Pode-se fazer? Pode. Agora onde está o problema? Lembra que eu usei o Gilson agora? Eu posso chegar lá e falar, Gilson, eu vou orar com você e nós vamos... Mas eu esqueci o azeite. Né? Então, meu irmão, a gente tem que ter sobriedade naquilo que a gente faz. Por que nós batistas, alguém olha para a gente e fala, não, eles são tão quietinhos, né? Não, eles não ungem ninguém, ou eles não gritam, eles não, via de regra, não dão tanto glória a Deus. Meu irmão, uma das coisas que a gente tem que entender é que o Evangelho, ele nos coloca com os pés no chão. E não com a língua no céu. Ou outra coisa do tipo. Nós precisamos entender isso, meu irmão. Ungir com azeite, pode existir? Pode, pastor. Se tiver algum pastor batista que quiser fazer, pode, não tem problema. Eu não faço, porque eu acho que não vai dar certo esse negócio. E lembre de uma questão importante aqui, muito importante para essa época que está sendo escrito. O azeite nesta época tinha um poder curativo, era como se fosse um remédio. Eu não sei se vocês não sabem. Para quase tudo aqui, uma doença na pele, uma ferida na cabeça, era azeite que se colocava. Então, é uma questão, nós podíamos dizer também, cultural, da época, do tempo, que hoje não precisa mais, porque eu sei que o azeite, ele não tem todo aquele poder curativo, embora é uma coisa muito boa para a saúde, né? Mas eles colocavam, eu acho que os irmãos sabem, porque eu já disse isso várias vezes para a igreja, pegar o azeite e colocar na cabeça de alguém que viesse para a sua casa, para que as feridas que podem acontecer com o sol amenize, o azeite dê uma aliviada. Então, meu irmão, novamente digo para você, pode se ungir com azeite? Pode, é bíblico, está aqui. Agora, onde é que está o problema? Pode criar heresia, meu irmão. E nós, como crentes, temos que viver um cristianismo sóbrio, pé no chão. Eu não posso chegar, como eu já disse para os irmãos ainda agora sobre Alex, dizer, Alex, vamos orar e a partir de agora você vai ser curado. E se não for? Se não for? Eu não posso chegar lá no irmão, como eu cheguei no irmão Geraldo e a irmã Creuza, todos os dois doentes. Eu disse, meus irmãos, deixa eu orar
por vocês com imposição de mãos, vocês deixaram. E eu orei com imposição de mãos, mas eu não prometi que haver cura, porque quem cura é outro. Eu posso ser um veículo, mas quem cura é Deus. Tá? E quem cura não é o azeite. Quem cura é o Deus que fez o azeite. Então, às vezes, nós estamos trocando os pés pelas mãos, estamos tendo tanta bobagem, infantilidade, criancice dentro da igreja, com coisas, meu irmão, que são sérias. Tá? São sérias. Agora, se você quer um conselho, meu irmão, não precisa de azeite para as coisas acontecerem. Precisa do Deus do azeite. Tá? Então, muito dificilmente, eu vou dizer para você, 99,99% na minha vida, você vai ver eu ungindo alguém para orar. Porque eu não acredito no azeite, eu acredito no Deus do azeite. Entende? Isso é sobriedade, isso é pé no chão. Então a gente tem que ter o pé no chão, tomar cuidado. Nossa cabeça pode até estar no céu, mas os meus pés têm que estar aqui. Então ungir com azeite é bíblico? É. A gente pode fazer isso hoje? Pode até. Mas não quer dizer, meu irmão, que a gente tem que fazer isso, que a igreja do Senhor tem que fazer isso. Mas Tiago disse, a gente tem que obedecer. Não, meu irmão, veja a questão cultural também. Era a cultura da época também. Então vamos tomar cuidado. Para finalizar, quem tem o poder de curar? Veja o verso 15, e a Bíblia diz: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Parece que Deus está dando um cheque em branco, dizendo: se você orar com fé, qualquer doente vai ser curado. Não é assim. Não é assim. Embora pareça. Porque ele diz: a oração da fé salvará o doente. Né? Nós poderíamos dizer: que oração é essa? A oração da fé. Que oração é essa? A oração confiada em Deus. Meu irmão, um milagre é uma coisa tão extraordinária que pode acontecer você dormir na tua casa e ninguém orando. E Deus pode fazer um milagre. Porque Deus é que faz as coisas e não nós. Pode acontecer um milagre que a gente nem viu, nem vê. Mas acontece. Porque é Deus que faz. Entende? Não são pastores, não são pessoas supostamente mais santas, mas é Deus. Então, o poder de Deus, a oração da fé é a oração voltada e centralizada em Deus, em Jesus Cristo. Ele é que pode tudo e continua podendo, vai continuar podendo fazer todas as coisas. Então não é o azeite, como eu já disse, mas é a fé no Salvador que pode curar. Deus pode todas as coisas, meu irmão. Pode tudo, continua podendo todas as coisas. E a igreja não pode deixar de acreditar que Deus é Deus de milagres. Agora não fez, e aí? Siga firme, seja constante, não vacile na sua vida com Deus. Por quê? Porque Deus pode tudo. Quantas vezes a gente está esperando um milagre há anos e fica esperando e às vezes pode até por um tempo desistir. E Deus pode fazer. Deus é Deus de milagres. E milagres não quer dizer apenas cura, não. Milagre é qualquer coisa extraordinária que Deus possa fazer. Deus continua sendo Deus de milagres e vai continuar sendo. Então, meu irmão, toda doença vai ser curada? Não. Não, porque o Deus da Bíblia tem vontade. Os irmãos lembram Paulo escrevendo a Timóteo, o que é que ele recomenda? Eu acho que lembra. Ele diz: Timóteo, eu tomo um pouquinho vinho com água, por conta das tuas úlceras. Era receita médica também na época. Era uma coisa simples, mas que ajudava em alguma coisinha ali. É diferente de hoje. Hoje a gente tem remédio específico para a área. E por que Paulo, que era um homem cheio do Espírito Santo, que o seu lenço, ou os panos que pudessem, poderia curar? Será que Paulo não orou por Timóteo? Eu acho que sim. E por que Deus não curou? Porque Deus é o Senhor. Por que Deus não curou o
próprio Paulo. Alguém disse que era vista, talvez, ele tivesse um problema de vista. Um dos questionamentos, né? De ser vista. Por quê? Porque alguns pensam que quando Paulo assinava as suas cartas no final, as letras eram grandes, diferente de quem fazia as cartas, de quem escrevia. Então, possivelmente, Paulo tinha um problema de visão, de vista. Possivelmente. E a Bíblia diz que Paulo orou quantas vezes? Alguém lembra? Deus curou? Deus disse para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Às vezes, algumas enfermidades vêm para trazer alguma lição. Pode vir na vida. Tá? Toda doença, ela é de origem, como eu diria, pecaminosa? Não. Não. Agora, tem doença que é de origem pecaminosa. Veja comigo o verso e a gente encerra. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Tem doença que a origem é pecado. Agora, tem doença que a origem não é pecado. Às vezes você é alérgico, né? Às vezes, sei lá, pegou uma bactéria. Não tem nada com pecado, mas às vezes é pecado mesmo. Tá? Agora, tomemos cuidado, porque você já me ouviu falar daquele irmãozinho que todos que adoeciam na igreja, ele ia lá e dizia: peça perdão a Deus porque você está em pecado. Ele fazia questão de procurar todos que adoeciam na igreja. Um dele adoeceu. Você acha que aconteceu o quê? Um monte de gente foi lá e disse: peça perdão a Deus porque você está em pecado. Nem toda doença é de origem pecaminosa. Nem toda doença Deus vai curar. Mas a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, meus irmãos, ele diz aqui a recomendação de os ensinos de Tiago é: chame os presbíteros, ou chame os pastores, ou pastor para orar por você. Se a coisa é grave, chame o pastor. Unja com azeite, né? E lembre que isso é uma questão cultural também, mas que não tem problema nenhum você poder ungir alguém com azeite, não tem problema. Agora, cuidado para não entrar na heresia, meu. Deixa de, não valoriza essas coisas. É a mesma coisa do cara sair da Universal, já disse, com a flor, achando que a casa dele vai melhorar. Já sair de algum lugar aí com uma vassoura, achando que na minha casa agora tudo vai melhorar. Sair de determinado lugar com sal e bota dentro da tua casa. Meu irmão, isso é espiritismo. Porque o meu Deus já está lá em casa sem precisar de vassoura, sal e qualquer outro negócio. Ele já está protegendo. Então, tomemos cuidado. As heresias vêm, às vezes sutil. Ah, pastor, vamos ungir, vamos começar a ungir agora. As heresias chegam. Quem tem o poder de curar não é um óleo, não é outra coisa qualquer, a não ser o Deus Todo-Poderoso. Ele tem e continuará tendo todo o poder em suas mãos. Vai fazer, ele é que sabe. Deus nos abençoe. Fique de pé comigo, meu irmão, vamos orar, encerrando. Eu falei do irmão Geraldo, quero dizer novamente, não sei se todos estão sabendo, nós estamos querendo, como igreja também, né? Inclusive vamos ver até no Fundo de Assistência Social como é que está, para pegar uma oferta boa para o irmão Geraldo. E quem dos irmãos quiser dar alguma coisa, a gente pretende, eu e o irmão Hélio, pretendemos segunda ou terça-feira ir lá entregar. Então quem puder, você não pode, você ora. Agora, se você puder e quiser também, procure Gilberta ou Hélio, dê a oferta, a gente vai dizer quanto a gente arrecadou, mas é só para a gente, não vai dizer para a internet não. Dizer quanto arrecadou e a gente vai levar lá para o irmão Geraldo. Por quê? Porque essa hora precisa de um pouquinho de dinheiro, né? Então, se a gente puder ajudar, vamos ajudar. Se puder, faça isso. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela bênção dessa noite.
Obrigado por estudar as Sagradas Escrituras, por estarmos juntos aqui te adorando na beleza da tua santidade e entender que quem cura é o Senhor e não as coisas. O azeite não tem poder curativo. Quem tem o poder da cura é o Deus triuno. Ele pode todas as coisas. Por isso, Deus, nós colocamos em tuas mãos e pedimos uma cura sobre o irmão Geraldo, sobre a irmã Creuza, sobre a Alex e todos os demais da nossa igreja, que agora eu não lembro, mas visita não apenas aqueles que estão com uma enfermidade que não é do tempo, mas todos visita, Senhor. Se os irmãos estão gripados, se estão alérgicos, enfim, ó Deus, visita os meus irmãos e vai curando cada um, restaurando e trazendo de volta a nossa comunhão. Nós queremos rever os nossos irmãos no cotidiano, na vida diária da igreja. Queremos andar com os irmãos, porque isso é igreja. Obrigado por essa noite. Cada um de nós sejamos abençoados pelo poder da tua presença. Nos livra de todo o mal. Dá-nos uma noite feliz. Obrigado por esse tempo, por esse momento, porque apesar de tudo, nós estamos aqui em pé, cultuando ao Senhor, que é a razão da nossa vida. Muito obrigado. Leva-nos em paz, dá-nos um restante de semana feliz em tua presença e colocamos em tuas mãos, Deus, em especial, aquilo que teremos semana que vem aqui na nossa igreja, que é uma bênção para a nossa igreja, mas também para as demais igrejas batistas. E a minha oração, que todos sejam abençoados por essa ação que o Senhor nos levou a trazer aqui para a nossa igreja. Obrigado e dá-nos da tua bênção naqueles dias. Guarda o pastor, traz em paz, tudo seja para glorificar, exaltar, bendizer o teu nome. Despede-nos em paz, dá-nos uma noite feliz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Vai em paz. Tenha uma restante semana abençoada.